Olá pessoal, dando continuidade ao último vídeo, vamos continuar trabalhando em cima daquela macro que a gente gravou. E antes de fazermos as adaptações dessa macro, vou tratar de uma parte aqui mais teórica para facilitar o entendimento de vocês quando estivermos programando aqui. Bem, no Excel VBA, você basicamente a todo momento vai trabalhar com um conjunto de objeto e associado a ele um método ou uma propriedade. Então, vocês podem perceber que geralmente tem um objeto, no caso aqui o objeto é um range, e aqui tem atrelado a ele um método, que seria o método de seleção. Então, esse tipo de comando vai ser muito comum aqui na programação em VBA. Então, o que seria isso? Você tem os objetos do Excel, que são todas as coisas que estão dentro do Excel. Dentro desses objetos, eu poderia destacar aqui o aplicativo do Excel, que seria o Objeto Application. Tem um exemplo de uso aqui dele nessa segunda linha. Teria também o Workbook, que é o conjunto de planilhas que você tem. Então seria esse conjunto dessas duas planilhas aqui, esse arquivo, que no caso aqui ele chama exemplo 1 VBA. Isso aqui seria o meu Workbook. Eu posso trabalhar em cima dele também. Posso trabalhar em cima da minha worksheet, que seria a planilha que eu estou trabalhando aqui, no caso teor alcoólico seria uma worksheet, tabela de teor alcoólico seria outra. E mais a fundo você pode trabalhar com range, que pode ser uma única célula ou um intervalo de células. Então esses são os objetos mais comuns. Aí vai ter os métodos e propriedades mais comuns. Então no caso do application, você pode ter como método comum o run, que é para rodar alguma coisa dentro do Excel, o kit, que é para fechar o Excel. Como propriedades, você pode aplicar o screen updating, que é quando você estiver rodando a macro, não ficar fazendo atualizações de telas a todo tempo. Aí falando do workbook e da worksheet, eles têm propriedades e métodos parecidos entre os mais usados. Então você pode ter como um método ativar, então você pode abrir um arquivo do Excel ou ativar uma planilha. Então ativar uma planilha seria selecioná-la ela. Então além disso, você pode deletar um arquivo do Excel, ou você pode deletar uma planilha específica. Você pode aplicar proteção para evitar a edição de terceiros. E dentro das propriedades, também são as propriedades mais comuns a esses dois objetos, seria atribuir um nome. Então você pode alterar o nome do arquivo, ou alterar o nome da planilha, e deixar como visível ou não. Você pode ocultar uma planilha aqui, por exemplo. Aí, falando do objeto que a gente vai usar com maior frequência, que é o objeto range, que é onde a gente trabalha mesmo com os dados, né, que são as células. Dentre os métodos que você pode aplicar é o clear, que é limpar todos os dados que tem aqui dentro do seu range. Você pode ter o select, que aqui mesmo nessa macro que a gente fez tem um monte de exemplos usando o select com range. Você pode aplicar o offset, que é um comando que a gente vai usar muito aqui hoje. O copy, que é de copiar, o paste, que é de colar, e assim vai. E você pode alterar propriedades deles também, como por exemplo o valor e o nome. Você pode atribuir um nome a um conjunto de células, né, para facilitar o trabalho em cima deles. Então basicamente é isso. Então vamos à modificação da nossa macro. Como eu falei no último vídeo, essa macro tem um sério problema, que é sempre gravar o que você colocou aqui de valores, gravar o teor alcoólico sempre nessa linha 13. Ela não é dinâmica, ela não vai preenchendo as linhas abaixo da linha 13, ela sempre vai gravar em cima dessa. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é adaptar isso que a gente gravou para uma macro na forma dinâmica. Então, primeira coisa, vocês podem ver que ele sempre está selecionando a célula B13. Mas não é interessante para a gente selecionar a B13. A gente quer selecionar a primeira célula vazia nessa coluna B. Então aqui, logo de cara, a gente já vai usar alguns comandos. O primeiro deles está ligado à célula, está ligado a um range, objeto range.
que seria fazer uma seleção de uma célula bem lá embaixo. E daqui a pouco vocês já vão entender o porquê disso. Então aqui, só para saber o que a gente está modificando, eu vou colocar essa linha como comentário, então ele não vai rodar. E vou substituir isso daqui por range B999, um valor bem alto que garanta que não vai ter dados abaixo disso. Todos os dados estariam acima. Ponto select. Tá. Então sempre vai selecionar uma célula que está bem abaixo da onde a gente está inserindo os dados. Mas o que eu quero? Eu quero selecionar a primeira célula vazia que está acima dela, que é onde eu vou armazenar meu dado. Então o primeiro comando que a gente vai fazer aqui é um end xlup. Então aqui o meu objeto que eu vou usar é o ActiveCell, que querendo ou não é um objeto range. Você poderia escrever aqui também range B99999 no lugar desse ActiveCell, mas ActiveCell está relacionado à célula que está selecionada. Então, como o comando anterior foi selecionar aquela célula, então ActiveCell é equivalente àquilo. Aí o comando que a gente vai entrar. Vocês podem ver que depois que a gente escreve o ponto, ele traz todos os comandos que podem ser aplicados. O que a gente vai usar aqui é o end xlup. Você pode procurar ele aqui. No caso é esse daqui, ó, é o end. Isso daqui vai fazer o seu cursor deslocar até a próxima célula preenchida no intervalo. Esse end, além disso, exige em que direção você quer deslocar. Então você pode deslocar para cima, para a direita, para a esquerda ou para baixo. A gente está numa célula na coluna B, lá embaixo, e a gente quer pegar a primeira que está vazia acima dela. Então a gente vai fazer um xlup. Xlup. Tá, mas o que eu quero fazer com esse end xlup? Eu quero selecionar essa célula, essa primeira célula vazia, essa primeira célula preenchida, no caso, que é isso que ele faz, que está acima dessa range B99.999. Então eu vou selecioná-la. Vou depurando aqui para vocês verem o que está acontecendo. Aqui na esquerda vai aparecer, ó, ele pulou essa linha, porque agora está como comentário, vai selecionar essa célula, selecionou lá embaixo, vai dar um end xlup e selecionar. Só que ele seleciona a primeira que está preenchida. Ele não vai selecionar de baixo. Então, além disso, eu preciso deslocar uma linha para baixo. Então, qual que vai ser o comando que eu vou usar? Eu vou usar o comando offset. Então, depois de eu fazer esse end xlup aqui, eu vou fazer um offset. Então, ActiveCell. Agora, meu ActiveCell já é a célula B13, não é mais a célula B999. Eu vou fazer um offset. E o que é esse comando offset? Você vai deslocar o cursor, o número de linhas e o número de colunas que você definir. Então aqui o primeiro parâmetro que ele pede é o número de linhas. Você está na coluna B e você quer selecionar a célula que está uma linha abaixo. Se você quer fazer para baixo, você vai colocar um valor positivo. Se você quer selecionar para cima, você coloca um valor negativo. E coluna, se você quer selecionar uma da direita é positivo, se você quer selecionar uma à esquerda é negativo. Então no caso aqui, eu quero selecionar a célula que está uma linha abaixo, aí vírgula, para entrar com o segundo parâmetro do offset. Coluna, eu quero que seja na mesma coluna, então 0. Ponto select. Vou voltar aqui à depuração para executar essa linha do código que a gente acabou de digitar. Pronto, selecionou a célula B14. Então isso daqui já deixou dinâmico a seleção para a gente. Isso daqui, se quiser deixar, não tem problema. Pode deixar. E a próxima coisa é a fórmula que eu vou aplicar nessa célula. Só que tem um problema. Aqui, quando a gente gravou, a gente não truncou, a gente não definiu como fixa as referências. Que seria utilizar o F4 para travar a referência na fórmula. Então a fórmula aqui ficou dinâmica. Se eu executar na forma como está aqui, o que vai acontecer? Eu vou até executar de exemplo. Está vendo que ele puxou um valor errado? Porque ao invés dele puxar o valor de C9, ele puxou C10. É como se eu tivesse feito o arraste da fórmula. Você pode ver que aqui em cima está C9 e aqui embaixo está C10.
quando eu desci uma linha aqui, ele também desceu uma linha referência, porque eu não fiz uma referência fixa. Como que a gente resolve isso? Vou voltar aqui a execução do meu código, porque eu vou querer executar isso aqui de novo. Aqui, nesse formato R1C1, ele está definindo a fórmula da minha célula de forma relativa. Mas só que eu quero que seja sempre C9. A data de medição sempre vai estar naquela célula. Então, quando tem as chaves aqui, quer dizer que você está pegando uma referência numa linha que aqui é o row menos 4, então é 4 linhas acima. Então aqui, ó, 1, 2, 3, não, peraí. Tá aqui, né? 1, 2, 3, 4. E uma coluna à direita, aqui. Então ele está pegando aqui. Não é isso que a gente quer. Então, para deixar essa referência fixa, é só a gente tirar esses colchetes e colocar o valor da célula, o valor da linha e da coluna da célula. No caso aqui, eu quero algo que está na coluna, ó, na linha 9 e na coluna 3, que é o C9. Então aqui eu vou executar de novo. Aqui no caso executou em cima dessa célula porque eu acabei clicando aqui sem querer. Só modificar aqui rapidinho. Limpar aqui e voltar para cá. Aqui F9. Ó, F9 não, F8. Tá vendo? Agora sim, puxou a data certo. Aí agora, eu não vou querer selecionar C13. Eu vou querer selecionar essa célula aqui do lado. Então, ao invés de eu ter esse comando aqui, C13, eu vou substituir ele por um offset. Eu quero dar um offset semelhante a isso que a gente fez aqui. Eu vou até copiar o código. Só que agora eu quero, a partir dessa célula que está ativa, deslocar uma coluna à direita. Então eu vou continuar na mesma linha. Então aqui é 0 e aqui eu vou colocar 1. Agora eu selecionei a célula do lado. Mesma coisa vai acontecer aqui para essa fórmula. Como a gente não colocou, não travou a referência na hora de gravar a macro, a gente vai ter que alterar isso aqui agora. Se você quiser refazer gravando, fixando a referência, não vai ter esse problema. Ela já vai aparecer nesse formato aqui. Mas aqui é bom que já pega como que é a alteração no código. Então aqui, essa referência não vai ser mais essa. Já adiantando, isso daqui eu vou querer que sempre seja R5C7. Que é o que está aqui, que é a densidade da solução, que está na coluna 7, na linha 5. E a mesma coisa aqui na tabela teor alcoólico. Se vocês verem lá as referências, essa tabela está limitada entre a célula, rapidinho, R1C1, está na célula A1, no caso, e vai até a R2224, não, minto, 2237, até a coluna 2. Então aqui eu fixei a referência, mesma coisa. Vai procurar lá, fez o PROC-V. Tá vendo que agora, inclusive, a célula que está aparecendo com esses cifrões é justamente o que eu falei com vocês. Quando você for gravar, se você colocar o cifrão, não vai ter esse problema. Ela já vai gravar exatamente dessa forma aqui. Aí agora, ele vai ter que selecionar essa célula aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ao invés de eu selecionar, na verdade aqui o código foi repetido 2 vezes, né? O que acontece em C13. Então aqui, isso é desnecessário. Porque se vocês olharem, é exatamente a mesma coisa que estava nessas 2 linhas de cima. Então isso aqui foi um erro na hora de gravar a macro. Eu já vou tirar aqui. Aqui, ao invés de selecionar D13, a gente vai fazer uma seleção através de offset. Eu vou ter que começar de novo aqui a rodar a macro, mas não vai ser um problema. Tá, eu tive que recomeçar a depuração aqui, porque eu fiz a alteração no código. Ele vai continuar fazendo a linha de baixo, mas não vai ter problema nenhum não. Então ignorem a linha 14, ele vai continuar aqui da linha 15. Ó, vai fazer o offset.
vai preencher com essa fórmula, vai fazer a busca. Agora, eu vou querer selecionar a célula D15, que está ali do lado. Vou fazer a mesma coisa, dar um offset de uma coluna. Vou aplicar a fórmula. A fórmula vai ser bem parecida com essa daqui, então eu vou até copiar. Então, o que vai diferir nela? Vou alterar ela aqui. Opa. Tem coisa a mais. Só que ao invés de eu pegar as células que está na linha 5, eu vou pegar da linha 6. Então aqui vai ser R6, C7. Depois disso, eu vou rodar aqui. Puxou. É 13, também não é 13 mais. O que eu quero é selecionar de forma dinâmica, então eu vou dar um offset para selecionar a célula do lado. E a fórmula vai ser a mesma coisa. Eu vou alterar aqui. Eu vou copiar ela. Vou substituir a que está aqui. E agora eu quero a que está na linha 7. Essa daqui. Pronto. Vamos rodar isso aqui também. Vai aplicar a fórmula nessa célula que está ativa. Beleza. Agora, você vai dar um offset mais uma vez. Esse mesmo offset. No lugar de selecionar F13 para deixar dinâmico. E você vai aplicar a fórmula de média. Essa fórmula de média, ela vai ser aplicada nesses três valores aqui. Certo? Só que aqui não tem problema você manter a referência relativa. Na verdade, é até necessário você deixar essa referência relativa. Porque aqui, independentemente de qual célula você estiver trabalhando, ele sempre vai pegar as células que estão a 3 colunas atrás, que seria aqui, até a que está uma coluna atrás. Então, ele vai fazer a média dessas 3. Então, deixando de forma dinâmica, você não vai precisar fazer uma fórmula específica para cada linha. Então, esse daqui é interessante deixar dinâmico, porque a fórmula de média que eu vou aplicar aqui nessa linha é para esses 3 valores. A que eu vou aplicar para essa não é mais uma referência fixa, que nem os outros casos que a gente está trabalhando. Vai ser sempre para o que está na mesma linha. Então, aqui sim tem que ser dinâmico. Como a gente já gravou da forma dinâmica, essa fórmula aqui está correta. Então, quando eu aplicar aqui, ele vai fazer a média de C15 até E15, que é justamente esse intervalo aqui. Ó. Então, aqui é interessante deixar na forma dinâmica. Agora, o que eu vou fazer é, ao invés de selecionar esse intervalo fixo aqui, a gente vai selecionar de forma dinâmica. E como que eu vou substituir isso daqui? Bom, espera aí, tá selecionado aqui rapidinho. Vou substituir isso aqui da seguinte forma. Ao invés de ser esse range, vai ser um range dinâmico. Esse range dinâmico vai pegar o quê? Ele vai pegar desde a célula que está ativa, meu Active Cell, até 3 células atrás dele. Então seria, na verdade, até 4, né? Que é até a data aqui. Então vai ser até a Active Cell, ponto offset, na mesma linha, 4 colunas atrás. Isso. Ponto select. Então eu vou selecionar esse intervalo, ao invés de selecionar dessa forma aqui, eu vou até excluir aqui. Vou copiar da mesma forma, vou colar valores da mesma forma. Então, na verdade, só voltar aqui, porque a célula não estava mais selecionada a célula correta, porque eu acabei mexendo ali nas fórmulas, né? Então, só vou voltar aqui, selecionar essa célula, voltar para a execução do código, vai aplicar a média normal, selecionou tudo que estava aqui, vai copiar e vai fazer a colagem dos valores. Por último, tinha esse comando aqui que era de selecionar a célula F13. End sub. Pronto, agora a gente deixou de forma dinâmica a nossa macro. A gente não vai ter mais esse problema de ficar sobrepondo os valores. Por último, você pode vincular isso a um botão. O Wallace vai falar mais a fundo no próximo vídeo, mas aqui eu já deixei para mostrar para vocês. Então aqui eu posso clicar em cima de uma forma,
colocar atribuir macro, teor alcoólico. Ok. O que isso aqui vai fazer? Toda vez que eu clicar nesse botão, vai rodar a minha macro. Tá vendo? Agora sim, eu estou preenchendo os valores linha a linha. Se eu mudar alguma coisa aqui, por exemplo, 10.24, aqui passou, ó, 10.42 e sei lá, 10.28. Vou registrar os dados, tá vendo? Já entrou com valores diferentes e não substituiu os valores que eu já tinha. Então é muito importante ir pegando esses primeiros comandos, e aí vocês vão se acostumando com a adaptação de macro. De começo, vai ser mais comum vocês terem que gravar a macro e fazer a adaptação. É mais simples por esse meio, para vocês se acostumando. Mas com o tempo você já vai começar a fazer esse código de forma direta, sem precisar gravar a macro antes. Então isso daqui foi só um exemplo. Primeiro gravando a macro e agora adaptando ela, para deixá-la de forma dinâmica. E nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo em alguns comandos específicos. Então por hoje é só. Muito obrigado pela atenção.